Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor André Luiz trazendo para vocês alguns conteúdos na área de filosofia, ok? Hoje nós temos um tema muito legal. Nós já falamos aqui alguns dos temas deprimentes, o pessoal até não gosta. Já falamos da morte, já falamos de trabalho, já falamos de democracia. Mas hoje nós temos um tema bacana que é falar de felicidade. Aí veio o sorriso, felicidade. Felicidade é um elemento aí que todo mundo busca, né? As pessoas querem, mas vai com calma, que existem os percalços da vida. Antes de nós começarmos com este tema, que é um tema muito bacana, eu quero mais uma vez trazer para vocês a necessidade de vocês terem concentração, disciplina e método. Então vamos lá, pega teu material, pega teu caderno, pega todos os elementos que são necessários para evitar aí tua dispersão. Dispersão não, tá, gente? E vamos acompanhar aqui este tema sobre a felicidade. Nós já temos uma aula aqui sobre a felicidade, mas nós pegamos ali Platão e Sócrates. E ali você vai ver que tem muito a ver com conhecimento, certo? E é uma coisa que eu quero marcar aqui com vocês. Se vocês pegarem o ideal socrático, platônico, que eles vão se confundir, obviamente, você sabe que Platão, né, foi aquele que escreveu sobre Sócrates. Sócrates não tem nada escrito. Sócrates pertence a uma tradição oral. Platão é que vai fazer esta escrita em diálogos, aí o mesmo método dialético. E aí alcançar a felicidade para eles está muito envolvido com o quê? Com a busca, a obtenção do conhecimento, a saída do mundo sensível, como Platão fala, para o mundo inteligível. Então está associado a este processo de busca, de conhecimento. Eu posso até dizer para vocês que é uma questão muito teórica, é aqui que eu quero chegar. Se você pegar os antecessores de Aristóteles, eles vão colocar essa felicidade como elemento associado ao conhecimento, a uma teoria. Mas tudo isso vai desembocar na cidade. Você pode prestar atenção que Platão faz uma divisão da cidade, certo? E cada parte da cidade com a sua alma e a sua virtude. Aí lá nos governantes tem a sabedoria, a racionalidade, e isso ali indicaria um grau, né, de alcance da felicidade mais rápido, melhor e com muito mais acuridade, obviamente, tá? Mas vamos fincar aqui, é na polis, é coletiva e está associada muito ao conhecimento. Em Platão fica muito claro que é a saída do mundo sensível para o mundo inteligível, e nesta saída do mundo sensível para o mundo inteligível você vai cumprir, você vai encontrar, você vai, né, ter acesso com mais clareza à felicidade. Então, aqui olha, a felicidade em Aristóteles ela já vai ter uma mudança muito grande. Obviamente que esta ideia de felicidade em Aristóteles ela parte da ética. Então vamos lá. A ética, certo, de Aristóteles. Nós não podemos falar em felicidade trazendo o nosso autor Aristóteles sem falar da ética. Por quê? Porque a ética em Aristóteles ela possui uma teleologia. Olha que palavra legal. Uma finalidade. Vamos trazer finalidade. Pronto. Para não complicar a coisa, finalidade, tá certo? Mas aí o nome certo é teleologia. Olha aqui, ó, teleologia. Que é o que nós chamamos, nós traduzimos como finalidade. Ok? Esta finalidade aqui qual é? Aí vem mais uma vez, é a felicidade. Certo? A felicidade. A felicidade é o fim, é a finalidade do comportamento ético do ser humano. Olha como Aristóteles vai trazer. Aí tu vai dizer assim, bom, professor, até agora tá igual a Platão, não tá não? Tá igual a Sócrates, porque alcança a felicidade, tá? Essa felicidade do meu comportamento vai depender da virtude e tal, então tá bem parecido, tá? Mas agora nós vamos começar a diferenciar. Por quê? Porque a ética de Aristóteles, você já sabe, nós temos aulas aqui, que a ética de Aristóteles é a ética das virtudes. Certo? Famosa ética das virtudes. Aí vai dizer, mas ainda está igual. Calma, vai já diferenciar. Nós temos uma ética das virtudes em Aristóteles. Estas virtudes, agora é que começam, olha, presta atenção aqui. Olha, pega essa dica para ti, que agora vai começar a separar ali Platão, Sócrates de Aristóteles. Porque essas virtudes em Aristóteles, elas podem ser teóricas,
Claro, Platão e Sócrates mantêm isso aqui, vem deles, mas olha a novidade, a prática. Então eu tenho virtudes teóricas e virtudes práticas, as famosas virtudes dianoéticas e as virtudes éticas, por assim dizer. E aqui você já vai perceber que Aristóteles vai acrescer, tá? Vai ali colocar a prática dentro do processo também, como um elemento fundamental. Então perceba que nós já temos uma diferença, tá? Lá em Sócrates e Platão, nós temos uma teoria muito mais forte, nós temos uma teorética mais pesada, nós temos uma teoris muito mais encorpada. Aqui, claro, ele não vai tirar, ó, eu preciso do conhecimento, obviamente que o conhecimento vai estar associado aqui, ó, ok? Mas ele sozinho não vai funcionar, eu preciso do fazer, certo? É o saber, obviamente, mas é o fazer também. E aqui perceba que é uma coisa muito legal, porque como é que funciona isso? Obviamente, muitos sabem o que é certo, o bem, o que é bom, mas não fazem. O que Aristóteles vai tentar fazer? Ele vai tentar criar uma ponte, olha, mais coerente entre esses dois elementos. Eu preciso saber e preciso fazer. Então eu preciso ali unir, criar uma convergência entre esses elementos que são constituintes das virtudes. Tá? Então, olha só, alcançando as virtudes, para que elas tenham morada em mim e para que o meu comportamento seja virtuoso, eu preciso obedecer esses dois elementos que estão dentro, que se manifestam, que constituem a virtude. Tá? Lembrando vocês que virtudes são qualidades, tá? Estão associadas às qualidades humanas, ok? Quando você vai dentro da teoria ética, você vê virtudes associadas a qualidades. Vícios são defeitos, tá? E aqui preste atenção numa coisa importante. Se Aristóteles está trazendo a prática para a gente, é porque ele está dizendo que o hábito é fundamental, certo? E aí você sabe muito bem que um bom hábito é uma virtude. Um hábito positivo é uma virtude. Um hábito bom é uma virtude. Agora, um hábito negativo é um vício. Então, o contrário de virtude é vício, certo? Vícios seriam os nossos defeitos, ok? E esses vícios, tá? Eles precisam ser muito bem substituídos por virtudes. E aí fica aquela ideia muito legal em Aristóteles que eu quero compartilhar com você. Como é que você vai substituir um vício por uma virtude? Principalmente a partir da prática. Eu preciso da teoria, eu preciso do conhecimento, claro, eu preciso identificar esse vício, eu preciso saber o que ele é, como ele se manifesta, mas para substituí-lo, eu não posso só ficar na teoria, eu vou ter de ir até a prática. Basta você pensar o seguinte, que é muito importante em Aristóteles isso aqui. Geralmente, a prática, ela constitui hábitos e vícios, tá? A prática, ela precisa ser utilizada então para substituí-los, certo? Eu não posso substituir práticas consideradas viciosas somente no elemento teórico, eu preciso da prática, tá? A prática é um elemento importante na obra aristotélica, tá? Na obra Ética Nicômaco, que é a obra ética de Aristóteles. Aí você pode pensar o seguinte, como é que eu aprendo a jogar futebol? Você aprende a jogar futebol olhando no YouTube, ou você aprende a jogar futebol, claro, sabendo das regras e aplicando no campo. Obviamente que você vai ver que a aplicação disso no campo geralmente é muito importante e até se sobressai em muitos momentos sobre a parte teórica. É isso que Aristóteles está trazendo para a gente pensar. A importância da prática é muito grande. A prática ganha um destaque muito grande nesta obra ética Nicômaco, nesta concepção ética da ética das virtudes em Aristóteles. Mas não é a única coisa, não é suficiente somente isso. Eu preciso, claro, que estas virtudes elas tenham equilíbrio. Olha aqui, ó. Essas virtudes elas precisam estar no justo meio, certo? Nós já vimos na aula sobre ética, na ética das virtudes,
que as virtudes aristotélicas na ética que ele escreve lá, Ética Nicômaco, nesta obra Ética Nicômaco, ele vai falar de justo meio, ele vai falar de justa medida, ó, ou como vocês podem chamar de mediana, certo? Então eu tenho justo meio, justa medida, eu tenho uma mediana. Todos eles trazendo para a gente, tá? Aquele equilíbrio famoso, aí vem a expressão equilíbrio, olha, muito interessante em Aristóteles. Equilíbrio, que pode ser traduzido da seguinte maneira: nem muito, nem pouco, nem excesso, nem falta. Olha aqui, ó. Nem excesso, nem falta. Ok? Então, o equilíbrio é necessário. A busca por esta equidade, né? A busca por justo meio, a busca por esta condição de você estar ali, não no muito, não no pouco, sem exagero, que as pessoas tendem a serem extremistas, e aí ele está evitando isso, correto? Você vai perceber que vai ser importante para que você tenha, né, as virtudes potencialmente desenvolvidas. Tá? Isso se percebe muito na prática, mas nós precisamos conhecer essas virtudes, aí vem a teoria junto. Tá? Então, por exemplo, este equilíbrio ele vai favorecer ao seu comportamento. Então, Aristóteles cita vários exemplos, né? Por exemplo, o mais famoso é da palavra coragem, que ele sempre utiliza. Você não pode ser muito corajoso, tá? Vira temeridade, mas você não pode ser pouco corajoso, que aí é covardia. Então eu preciso de um equilíbrio ali, de um justo meio, tá? Assim eu tenho um comportamento mais adequado, assim eu consigo alcançar, né, um comportamento muito melhor, muito mais coerente, tá certo? E com um detalhe importante, tá? A partir desse equilíbrio eu posso produzir, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, ó, a justiça. A justiça ela vai ser alcançada com este equilíbrio, justamente. E aí, neste elemento justiça, eu vou ter que tomar muito cuidado, porque eu vou buscar sempre equilibrar, vou buscar sempre o equilíbrio. Eu não posso fazer muito por um e pouco pelo outro. Eu tenho que procurar equilibrar. Daí sai a justiça como tratar os desiguais, ó, de forma desigual. E aqui, cuidado você, vai ficar uma dica aqui muito importante para você que é do terceiro ano, tá? Porque geralmente você diz assim, Aristóteles é um filósofo. Em Aristóteles nós temos sempre que tratar as pessoas de forma igual. Não. Em Aristóteles o princípio da justiça, ele vai funcionar da seguinte maneira: se as pessoas são iguais, eu trato elas de forma igual. Mas se elas são desiguais, eu tenho que tratá-las de forma desigual, para gerar o que ele chama de equilíbrio. Certo? Bom, se você imaginar uma situação em que uma pessoa não tem nenhum real, por exemplo, e uma pessoa tem R$ 1, tá? Fica fácil se você fizer uma condição mais ou menos assim. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? De forma metafórica, obviamente. Nós temos duas pessoas. Uma não tem nenhum real, a outra possui um. Se eu tratá-las de forma igual, ou seja, se eu der R$ 1 para cada uma, eu não vou equilibrar, continua a coisa desigual. Eu apliquei um princípio de igualdade, olha aqui, dando o mesmo a cada um, mas eu não corrigi o problema. O que Aristóteles diz? Os desiguais têm que ser tratados de que forma? De forma desigual. Então, eu dou um para esse aqui e nenhum para esse. Agora eu equilibrei a coisa. É deste elemento que ele está se referindo, tá? Então, eu preciso pegar a desigualdade também como forma de equilíbrio, ok? Aí você, geralmente, assim, não, Aristóteles não vai defender desigualdade, depende da situação. Então, muita calma nessa hora. E uma dica para vocês, Aristóteles é um dos grandes fundamentadores de desigualdade, até em vários momentos falando de escravidão. Então, tome muito cuidado com isso. Isso repercutiu demais na obra de Aristóteles. E até em muitos momentos de forma negativa, viu? Porque você vai ver, você vai perceber uma justificativa da desigualdade. Por exemplo, você pegar Rousseau
e Marx, eles explicam desigualdade. Aristóteles, em alguns momentos, ele até justifica a necessidade dela existir. Tá? O trabalho braçal, para que exista o trabalho intelectual, ok? Aí separa-se muito da cidade dentro desse processo. Então tome muito cuidado com isso, tá? Mas você está percebendo uma coisa muito interessante. Estas virtudes, este equilíbrio, eles terão obviamente um local. O local em que esta felicidade ela vai ser exercida, o local da felicidade, o local de toda a convergência do conhecimento, do comportamento, da prática, ok? Desta justiça é a polis. Aí aqui, perceba uma coisa importante. Ele está junto ali com Sócrates e Platão. Bom, professor, onde, em que local? É na polis também. Assim como Sócrates e Platão é na polis, em Aristóteles nós temos a polis como a convergência da ética e do comportamento humano, tá? Levando em consideração aquilo que ele delineou aqui como o alvo fundamental, onde eu vou desembocar todo esse processo. É na polis. É muito comum você pegar na ética Nicômaco e perceber até que ele vai dizer a política como arte mestra, tá? Onde tudo vai convergir para lá, porque eu preciso levar isso até os caminhos da cidade, os caminhos da polis. E aí, se o indivíduo é virtuoso, a polis é virtuosa também. Imagine uma cidade onde as pessoas conseguem alcançar a virtude. Então nós teremos o que? Boas decisões, ótimas leis. O povo esclarecido, tá? Consciente do seu papel, disposto a executar aquilo que é necessário. Que coisa legal. Então, quando você consegue cumprir todo este trajeto, quando você consegue beber toda esta fonte, você vai conseguir construir a polis de uma forma feliz. Então, se eu tenho cidadão feliz, ó, se eu tenho um cidadão feliz, eu vou produzir uma cidade feliz. E aqui eu tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer muito, tá? Que é justamente com a palavra que marca o tema da nossa aula e que vai resumir muito o que Platão, Sócrates e Aristóteles falaram. Presta atenção nisso aqui. Quando você pega a palavra feliz, isso aqui é uma dica, tá, gente? É uma coincidência, ok? Isso aqui é um toque de genialidade daquilo que a gente estuda há mais de 27, 28 anos. Então funciona essa dica aqui para ti, mas é uma coincidência, porque essa palavra aqui, ela é uma palavra latina, obviamente, né? Aí a palavra felicidade em grego é outra coisa. Mas perceba uma coisa tão legal, que quando você está falando em Aristóteles, Sócrates e Platão, que são pensadores da Hélade, da Grécia, né? Você está falando numa cidade feliz, olha aqui, ó. Olha como a palavra cidade está dentro da palavra felicidade. Entendeu? Mas isso aqui é uma coincidência, gente. É só uma dica que eu uso para que você consiga gravar, ficar, entender melhor o processo, principalmente que acontece dentro da ética aristotélica, da ética socrática e platônica, porque eles terminam dentro da cidade. Ok? Então a dica legal para tu guardar aí para ti, olha, o professor falou lá para os filósofos da antiguidade, da Grécia, da Hélade, a própria palavra felicidade já tem a cidade dentro. Então, a ética, o comportamento, o próprio conhecimento, ele só vai ter necessariamente uma utilidade, a polis. A construção da polis, o debate caloroso sobre a polis, a possibilidade de você ter uma polis de alto padrão. Olha que coisa legal dentro da construção da cidadania participativa, que nós temos uma aula aqui sobre isso, tá? Em que seria muito bacana se nós conseguíssemos constituir uma polis com muita qualidade, tá? Então, beba nesta fonte, é uma dica legal, uma dica bacana, tá? É uma coincidência, mas que pode servir para a gente construir uma espécie de convergência, de resumo. Eu não gosto da palavra resumo às vezes. A gente pode ali tirar uma mensagem final, porque quando você pega os três grandes pensadores da Hélade, você percebe que a palavra felicidade já vai dar a dica da palavra cidade, já tem a palavra cidade, a polis, dentro dela mesma, tá? Então, a ética, ela leva
aos caminhos de uma cidade melhor. Não é só um ideal individual. Aqui nós temos um ideal de coletividade, certo? Bom, fica aqui, né, a nossa mensagem. Um forte abraço a vocês. Continue conosco sempre. Sou André Luiz aí, deixando uma mensagem de otimismo aí, que Deus nos ajude sempre, esteja conosco e tenha misericórdia de nós.